Gente, aqui é o professor Roberto, português 4, gramática. Essa aqui é a aula 2, estrutura e processo de formação da palavra. Na semana passada eu liberei a aula 3, porque eu acharia melhor, né, que a aula 2 fosse dada presencialmente. Mas aí faz mais sentido eu dar essas aulas que você já tem as apostilas em mão e podem resolver exercícios. Então, vou começar com a aula 2, falando da estrutura das palavras. As palavras são formadas por elementos mórficos ou morfemas. Os morfemas são as menores unidades de significação responsáveis pela formação de uma palavra. Quando a gente estudou fonética, a gente tinha os fonemas, que são. A gente viu que o fonema que dava o som das palavras. Já os morfemas, a gente vai juntar esses morfemas para dar uma significação à palavra, para que a palavra tenha um significado. E aí os elementos mórficos constituintes das palavras são o radical, a vogal temática, o tema, desinências e afixos, que são os prefixos e sufixos. Se a gente pegar aqui a palavra alunos, o A, L e o N vai ser o radical. Radical é um morfema. O O vai ser a desinência de gênero, que também é um morfema. A partir desse O, que a gente vai distinguir se esse aluno ele é do gênero masculino ou do gênero feminino, que no caso é masculino, que é por conta do O, por isso que é uma desinência de gênero. E esse S vai ser uma desinência de número, que é a partir dele que a gente sabe que tem mais de um aluno. Por isso que é uma desinência de número. Então, todos juntos, essas três unidades, esses três morfemas, vão formar essa palavra, que é alunos, que é a partir daí que a gente vai ter uma ideia, vai ter a significação dessa palavra. Começando pelo radical. O radical é a unidade que dá base de significação de um grupo de palavras. Ela é considerada um morfema lexical. É a partir do radical que a gente vai ter uma ideia da palavra. É a partir dele que a gente vai adicionar outros morfemas, que são os morfemas gramaticais. Como, por exemplo, nesse grupo de palavras aqui, a gente tem esse radical, que é o CAS, que está em verdinho. E aí, a gente tem esse grupo de palavras que possuem esse mesmo radical, que é o CAS, que são adicionados outros morfemas para formar outras palavras. Mesma coisa aqui em papel. Tem esse radical que é papel, e a partir dela são formadas outras palavras. A partir desse radical, em papeleira e papelada. Daí, as palavras que possuem o mesmo radical, elas são chamadas de cognatas. Ou seja, nesse grupo de palavras aqui primeiro, elas possuem o mesmo radical, que é o CAS, que está em verdinho. Então, elas são chamadas de cognatas. Casa, casal, casamento, caseiro. Todas elas funcionam a partir desse radical, que dá a ideia da palavra. Aí a gente tem também a vogal temática, que é a vogal que vem após o radical, cuja função é ligar o radical às desinências. Eu vou falar já já. Elas podem ser nominais ou verbais, essas vogais temáticas. Começando pela nominal, elas estão presentes em substantivos. Elas podem ser as vogais A, E e O, como aqui em caderno. Essa partezinha em verde vai ser o radical e o O vai ser a vogal temática. Em pente, essa partezinha em verde vai ser o radical e o E vai ser a vogal temática. Em bolsa, essa parte em verde vai ser o radical e esse Azinho vai ser a vogal temática. Aí a gente tem que o tema vai ser o radical mais a vogal temática. Se a gente pegar aqui essa palavra bolsa, a gente tem que essa parte em verde vai ser o radical e esse Azinho vai ser a vogal temática. Juntando os dois, vai dar o tema,
que vai ser bolsa, que no caso é a própria palavra. E aí, palavras terminadas em vogal tônica. O que é uma vogal tônica? São vogais onde elas se encontram na sílaba na sílaba tônica, que no caso é a sílaba mais fortemente pronunciada. Como, por exemplo, cajá. Tem esse azinho aqui. Aí a sílaba tônica é o já, cajá. Então, esse azinho aqui vai ser a vogal tônica. E aí, essas palavras aqui, elas não possuem vogal temática. Só vão possuir aqui, nesse caso, o radical. Aí a gente tem a vogal temática, agora verbais. Elas acompanham o radical dos verbos. Elas estão presentes nos verbos. E aí elas podem ser o a, o e e o i. E é a partir delas que você vai designar a qual conjugação pertence o verbo. Por exemplo, nessa vogal a, que está presente em comprar, falar, cantar, amar e adivinhar, em vermelhinho aqui, é uma vogal temática que vai designar que esse verbo está na primeira conjugação. A vogal E, que está presente em vender, receber, beber, correr e comer, em vermelhinho aqui, é uma vogal temática que vai designar que esse verbo está na segunda conjugação. E a vogal I, que é essa vogal presente em partir, residir, dirigir, fugir e fingir, é uma vogal temática que vai designar que esse verbo está na terceira conjugação. A gente tem as desinências, que elas são relacionadas a flexionar as palavras. Elas podem ser desinências nominais ou desinências verbais. Começando pelas nominais, elas vão indicar o gênero e o número dos nomes, dos substantivos. Como, por exemplo, em gato, gata, esse ozinho e esse a vai ser uma desinência de gênero, que é a partir dessa desinência que a gente distingue quando é um gato do sexo masculino, do gênero masculino, ou uma gata do gênero feminino. Por conta desse O e desse A, que é a desinência desse gênero, dos gêneros. E aqui a gente também tem a desinência de número, que é a partir desse S, que vai ser a desinência de número, que a gente sabe que tem mais de um gato. Fazendo então, colocando a palavra então no plural. Não se deve confundir a desinência com a vogal temática. Porque as vogais temáticas, elas não sofrem flexão de gênero. Como, por exemplo, aqui. Em mala, não se opõe a malo, não existe malo. Então, esse azinho aqui vai ser uma vogal temática. Em gata, opõe-se a gato, porque a gente sabe que tanto pode ser gata como gato, né? Então, aí vai ser esse A, esse O, vai ser uma desinência de gênero. E as desinências também podem ser verbais. Elas estão presentes nos verbos, e elas vão indicar o tempo, o modo, a pessoa e o número dos verbos flexionando-os. Elas podem ser de modo e tempo, o modo temporal, como nesse verbo aqui, isolássemos, esse SSE em negrito, ele é a partir dessa desinência, que a gente sabe que esse verbo aqui, ele está no modo subjuntivo e no tempo pretérito imperfeito. E as desinências verbais também podem ser número e pessoa. Em negrito aqui, nesse verbo isolássemos, MOS. É a partir desse MOS que a gente sabe que esse verbo está na terceira pessoa do plural. Aí outro exemplo aqui, a gente tem o verbo andávamos. Aqui destrinchando aqui esse verbo para saber quais são os morfemas presentes nele. A gente tem o AND, que ele é radical. O A vai ser a vogal temática. O VA, a desinência modo temporal, que eu acabei de falar.
E o MOS vai ser a desinência número pessoal. Também acabei de falar. E a gente tem os afixos, que são elementos colocados antes ou depois do radical para formar novas palavras. Eles podem ser divididos em prefixo e sufixo. O prefixo ele é colocado antes do radical. Por exemplo, tá aqui essa palavra infeliz. Aí tem o radical feliz. Aí você coloca esse prefixo Aí forma uma nova palavra, infeliz. Mesma coisa de depor. Tem o radical por. Aqui eu coloquei duas palavras com o mesmo radical, sendo que com prefixos diferentes. Depor e pressupor. Todas em verdinho. E aí dessa forma você forma novas palavras. E também tem o sufixo, que ele é colocado depois do radical. Como, por exemplo, tem esse radical noite, da palavra noitada, N-O-I-T, e você coloca esse sufixo, ada. E aí você forma uma nova palavra. Aqui também tem o radical fere, e aí você adiciona o sufixo mento, formando ferimento. E aqui tem numeroso, com radical numer, e o oso, que vai ser o sufixo. A gente também tem a vogal e a consoante de ligação. Esses morfemas eles não são muito significativos, eles são poucos comuns. Eles vão ser colocados entre o afixo, que eu acabei de falar, que é o prefixo, e o sufixo, né? No caso, ele vai ser colocado entre o afixo e o radical para evitar sons estranhos. Como, por exemplo, a palavra tranquilidade. Cadê o cursor? Pronto. Tranquilidade. A gente tem aqui que o tranquilo vai ser o radical. E o dade vai ser o afixo, que no caso aqui é um sufixo. E aí, para não ficar uma palavra estranha, soando estranhamente, tranquilidade, a gente coloca essa vogal de ligação, que vai ser esse I, para ficar tranquilidade, para ficar sonoramente melhor para os nossos ouvidos. A mesma coisa aqui em paulada. A gente tem pau, que é o radical, e ada, que é o sufixo. Aí a gente coloca esse L, que vai ser a consoante de ligação, para evitar o termo pauada, que é desagradável ao ouvido. Pronto. Vista a estrutura das palavras, agora a gente tem a formação das palavras. De que forma as palavras são formadas para enriquecer a nossa língua portuguesa. E a gente tem os dois processos principais, que é a derivação e a composição, mas a gente também tem o neologismo, o hibridismo e a onomatopeia. Começando pela derivação. Consiste em derivar uma palavra nova, que é derivada, de outra já existente, que é a primitiva. A ela é realizada de algumas formas. Vou começar pela prefixal. Você vai adicionar um prefixo à palavra primitiva. A palavra primitiva aqui, no caso, dessa aqui, reler, é ler. E aí você adiciona esse prefixo RE. E aí forma uma nova palavra, reler, que é ler novamente, né? Assim, só para dar um significado da palavra, né? Então, tinha a palavra que era ler, e aí você adiciona um prefixo e fica reler. Na sufixal, na derivação sufixal, você acrescenta um sufixo à palavra primitiva. No caso, a palavra primitiva é leal. E aí você acrescenta o sufixo, por exemplo, dade, e forma uma nova palavra a partir de leal, que é lealdade. E tem a parassintética, que vai ser a junção simultânea do prefixo e sufixo à palavra primitiva. Aqui a gente tem uma palavra primitiva feliz. Aí você adiciona um sufixo, aí você vai fazer uma derivação sufixal. E fica felizmente. Aí aqui, nesse segundo exemplo, a gente tem o radical feliz, ou a palavra primitiva feliz, aí você adiciona o prefixo in, aí forma a palavra infeliz. Dessa forma, essa palavra infeliz foi formada a partir de derivação prefixal.
Agora, se você colocar um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, formando infelizmente, aqui vai ser uma derivação parassintética. A gente também tem a derivação regressiva. Ela é resultante da eliminação da parte final de uma palavra primitiva, é principalmente a partir de um verbo para formar um substantivo, como por exemplo, lutar, que é um verbo, você tira esse Rzinho e forma luta, que é um substantivo. E a gente tem a derivação imprópria, que consiste na mudança da classe gramatical da palavra sem alterar a palavra primitiva e seus morfemas. Como, por exemplo, aqui, nessas duas frases, nessas duas expressões, essas duas orações têm a palavra tem a palavra velho, né? Mas aqui não alterou a palavra, mas em cada uma delas tem uma classe gramatical diferente. Como meu pai está velho, aqui vai ser um adjetivo e aqui ela vai ser um substantivo. O velho acabou de sair. Vai só mudar a classe gramatical, mas não mudam a palavra primitiva. Tem a derivação por composição. Derivação não, a formação da palavra por composição, que vai ser pela união de dois ou mais radicais ou palavras e pode ser feita de duas maneiras. Por justaposição, onde a palavra nova composta conserva, que é para ser um conserva a mesma pronúncia que as palavras primitivas possuíam separadamente, sem perda de elementos. Por exemplo, você vai formar uma palavra, aqui nesse meio-dia você tem duas palavras, meio e dia, formando uma nova palavra, que é meio-dia. Em mal me quer, você tem a palavra mal, tem a palavra me e tem a palavra quer. Juntando as três forma uma nova palavra, que é mal me quer, mas não tem perda de elementos. Quando você junta essas, vamos supor aqui em mal me quer, essas três palavras. E tem a composição por aglutinação. Ocorre quando a palavra composta ela não conserva a mesma pronúncia das palavras primitivas, havendo perda de elementos. Por exemplo, aguardente, ela é formada a partir de água e ardente. Mas daí, ao formar a palavra aguardente, ela perde um azinho. Embora é formado a partir de em boa hora. E aí acabou perdendo o A e o Hzinho. E um Ozinho também. E aí para formar o embora. A gente também tem um hibridismo, outra formação de palavra, que é a formação de palavras com elementos de línguas diferentes. Por exemplo, sociologia. Tem dois termos, tem dois elementos que provêm de línguas diferentes. O sócio vem do latim e o logia do grego. Em televisão, o tele vem do grego e o visão vem do latim. A gente também tem a onomatopeia, que consiste na formação de palavra que representa a imitação acústica de ação produzida por seres ou objetos. Por exemplo, teco-teco e miar. Miar, por exemplo, você escuta o gato falar, né? A partir do que você escuta, do som que o gato está reproduzindo, você forma uma palavra, que é miar. A gente também tem um neologismo, que é criar novas palavras ou atribuir um novo sentido a uma palavra existente. Por exemplo, não existia a palavra chipar na nossa língua. Mas aí com a internet, a gente pegou do inglês essa palavra chipar, que é justamente formar os casaizinhos, né? E, por exemplo, deboísmo. Não existia deboísmo, né? Mas a partir quando as pessoas começaram a falar pratique o deboísmo, que é você ficar de boa, aí surgiu uma nova palavra, que é o deboísmo, que vai ser um neologismo. Então é isso, gente. Obrigado pela paciência de vocês até agora. E qualquer dúvida é só falar comigo, viu? Um cheiro.